Boa noite, amigos e amigas. Eu ia fazer um vídeo pelo Facebook, mas tá muito ruim. A plataforma de Facebook, né? Tá muito decadente. E, bom dia, boa noite, boa tarde para quem for assistir esse vídeo agora, né? Eu quero falar sobre Hoje eu quero falar sobre ancestralidade, lutas indígenas em Abya Yala e violência. Melhor diria colonização, né? Que a colonização em si ela encerra uma variada gama de braços que se articulam em prol de, um, de uma determinada meta, um determinado objetivo que visa colocar os povos, principalmente os povos originários de Abya-Yala Pindorama, ou como alguns preferem, né, América Latina, Brasil. Brasil também é um país latino-americano, né? E tem a ver um pouco com uma entrevista que eu assisti agora da parenta Sônia Guajajara. E muitos de nós sabemos, né, que essa eleição vai ser uma eleição, além de disputada em termos eletivos, vai ser uma eleição muito violenta. Já é violento, já nesta prévia que nós estamos vivendo, né? Tanto é que muitos de vocês estão tendo conhecimento de situações que estão acontecendo, né, no Brasil hoje, e que tem a ver com uma emboscada que os grupos hegemônicos, oligárquicos, como sempre eu gosto de frisar, eles vêm desde o século XIX em adiante, vêm formulando teses, postulados, sentenças, leis que legitimam eles mesmos, né? E que nessa esteira já exatamente a colonização como um caminho que eles determinaram em seguir de uma forma mais ampla, poderosa e, e ainda mais destrutiva do que já era ou que já foi antes, né? Essa eleição está prometendo uma não eleição. Infelizmente, não sei por que motivos, o ex-presidente Lula se aliou aos velhos oligarcas da direita tradicional brasileira que sustentam as elites hegemônicas em todo o sentido desse termo, que incluem velhos latifundiários, incluem a mídia, incluem donos de supermercados, que são os mesmos donos das fazendas, são os mesmos donos das mídias, né? A mídia brasileira, infelizmente, é um país que é muito fechado, e o jornalismo que nós assistimos é um jornalismo colonizado, quer dizer, pautado por regras e cartilhas que já vêm previamente conformadas para que o jornalismo brasileiro seja de fato um jornalismo, digamos assim, subjugado, né? Ninguém que estuda jornalismo nas grandes academias pode fazer jornalismo libertário senão fora dos grandes canais de televisão. Infelizmente também, aqui é uma provocação, né? O povo não está acostumado, nunca esteve acostumado a ter mídias fora da televisão, né? Grande parte da população ainda, infelizmente, assistem às 5 redes de televisão mais vistas, né? E
E essas redes de televisão continuam, de alguma forma, envenenando a cabeça dos telespectadores, né? E em função disso também cumpre um papel fundamental, que é a de deseducar a população, além do que ela já está. Nós sabemos que temos uma população analfabeta ainda, que saiba ler algumas palavras, mas ela continua sendo analfabeta no sentido de que ela não consegue ler seu entorno. Isto também é válido para a classe média brasileira, infelizmente, né? Por quê? Bom, muitos de nós já sabemos, porque o processo de descolonização é lento, porque a educação é eurocentrada, né? E mesmo que hoje se diga que, de algum modo, os povos indígenas, os povos pretos, sei lá, os povos que têm uma cultura periferizada, estejam dentro, de alguma forma, nas grandes mídias, mesmo assim, perdão, mesmo assim, o jornalismo ele se apresenta de joelhos diante dessas cartilhas, dessas pautas, desses scripts que já vêm previamente assinado embaixo o que o jornalista deve falar, o que o apresentador deve falar e os programas de televisão que devem passar. Aqui então eu começo a falar sobre a luta dos povos indígenas, que não são veiculados pela grande mídia. Por aí se fala de alguma coisa ou da outra, mas de forma muito superficial, rasa. O vocabulário não passa de... Se o vocabulário do povo não passa de 500 palavras, o vocabulário dos jornalistas ainda é menos do que 500 palavras. E todos os canais de televisão repetem o que um já diz, passa num outro horário e repete o que o outro já diz, e assim vai numa constante que não acaba mais, né? Não acaba nunca, sempre fica naquela discussão que nunca vai na gênese da problemática. E aqui eu quero falar justamente que, como a mídia não fala sobre as lutas indígenas, também ela nunca vai falar sobre as eleições nesse país, em função de muitos representantes, principalmente mulheres indígenas, que estão em todo o território nacional pleitando esses espaços institucionais, né? Com isto, eu não quero falar que eu seja legalista ou que esteja a favor desse sistema eleitoral, que, se bem funciona, ainda está a favor da grande burguesia, quer dizer, da elite tradicional que vem desde o século XIX, embalados pela lei de repartição de terras, que começa em 1822 no Brasil e que foi semelhante em todos os países de Abya Yala ou da América Latina, mas dentro do decorrer do século XIX. Em alguns países foi antes, como no caso do Chile, foi em 1810, no caso do México, em 1836, até a Revolução Mexicana e tal. Mas as pautas e as demandas dos povos indígenas vão muito além da questão jurídica, vai inclusive muito além da questão jornalística. Trata-se mais do que nada de uma questão ancestral, de um despertar das ancestralidades. A ancestralidade vem acompanhada de um reconhecimento de que nós não procedemos apenas de um umbigo, senão que nós temos, cada um de nós, uma história. E essa história define um pouco o que cada um de nós somos agora, nesse exato momento que nós estamos vivos, né? Somos seres vivos e que, de alguma forma, reproduzimos ou projetamos essas nossas vidas em função de uma concretude que faz parte das leis da natureza que está dentro de nós
e que trata na essência e na existência de nós como seres interligados, e que ao mesmo tempo essa interligação nos transporta a esse passado, a essa memória histórica e genética que trazemos todos nós de alguma forma, e que nós temos hoje mais do que nunca a obrigação de desencobri-la. As buscas ancestrais têm a ver também com uma questão política, porque quando descobrimos nossas ancestralidades, nós descobrimos quem foram os nossos avós, nossos bisavós, trisavós, pentavós. Vamos fazendo uma espécie de regressão. E essa regressão genética vai nos levando também a uma regressão histórica. Porque quando descobrimos como nossos pais viviam, nossos avós, trisavós, pentavós, nós descobrimos dentro do esteio da memória histórica, descobrimos como foi a história do nosso passado. Para os jovens de hoje que acreditam que eles viram que tudo isso aqui começou ontem ou semana passada, eu digo para eles, não. Isso aqui começou muito antes que nossos pais nos trouxessem a essa vida, sem pedir, porque ninguém pede para vir para cá. Nós não temos essa coisa que se fala do livre-arbítrio, não existe, nunca existiu e jamais vai existir, até porque nós não temos eletividade em função de que se queremos viver, quem vai ser nossos pais, como que eu vou me chamar. Não. A gente nasce nesse mundo, nós vemos já previamente contemplados, já vem algo articulado, algo estruturado, uma sociedade que já está estruturada, e que essa estrutura social não começa no dia que nós nascemos, sino que já vem de um outro passado. E esse passado que nós temos, um passado de bastardia, um passado de morte, de destruição, é esse o passado que ainda é presente. E isso se dá, e isso nós começamos a descobrir, quando descobrimos como eram as sociedades do nosso passado, como foi a história. E não aquela história que se conta na escola, no colégio, nas faculdades, senão daquela memória ancestral que cada um de nós temos, descobrimos como foi o passado dessas ancestralidades, desses seres anteriores a nós. E que nós, na nossa memória genética, trazemos, de alguma forma, comportamentos, trazemos condutas, trazemos gestos, trazemos culturas, trazemos memórias, que com o passar do tempo, na medida em que vamos descobrindo essas ancestralidades, nos vai colocando como seres realmente, digamos assim, se alguns preferem, semidivinos. Ou seja, somos todos criadores de nós mesmos e não existe nada além que esteja fora de nós, senão dentro de nós mesmos, e todo o entorno que nos rodeia são projeções desse passado que foi construído sem pedir licença e também sem perdão. Porque isso que nós vemos aqui, que nós chamamos de cidade, foi construído na base do terror, do sangue e do suor de milhares de pessoas, muitos deles e delas, pais, mães, avós, tataravós, bisavós, pentavós de cada um de vocês. Isso aqui também não é uma questão somente de Abya-Yala, é uma questão que também infere uma proporção maior em termos de sistema mundo, quer dizer que no mundo inteiro, no planeta inteiro, as ancestralidades sempre estiveram presentes na construção dessa sociedade que hoje determinou-se ser como a única sociedade na qual é possível viver, sendo que, muito pelo contrário, nós estamos vivendo os confins, se se quer, de uma sociedade de morte e destruição baseadas em conceitos errados, numa economia fundada na ganância, no lucro, no excesso de produtividade,
nessa tal de livre concorrência que colocou todo mundo, todos contra todos, como se fosse na época hobbesiana na Inglaterra do século XVIII, e colocou o ser humano numa posição inferior a uma barata. E isso aqui eu coloco como exemplo a barata, porque até ela tem um lugar para se ocultar, para dormir, para descansar, enquanto neste momento que eu falo para vocês, existem milhares e milhares de pessoas vivendo nas piores condições, digamos, subhumanas, morando nas ruas, com fome, frio, fugindo da violência de outros seres humanos que se dizem serem humanos e que atacam, projetam naquelas pessoas que eles mesmos ajudaram a fundar, projetam nelas seus próprios fracassos, que vêm de um fracasso, desse passado fracassado, na qual as famílias não conseguiram nem sequer superar-se a si mesmas, né? Uma pessoa, lembrem-se que uma pessoa pode ser rica, pode ter todos os bens do mundo, mas ela continua sendo fracassada quando projeta no próximo aquele fracasso interno da sua própria existência que ela não consegue resolver. E isso é o que está acontecendo, aliás, é o espelho direto do que está acontecendo com o governo atual, o governo que transmutou memórias históricas, como na Alemanha de Adolf Hitler, né? Haja se visto o que aconteceu lá em Sergipe, dentro de uma viatura da PRF, e outras situações que estão acontecendo, como genocídios, como martírios, perseguições contra povos totalmente desarmados, que nunca tiveram sequer a menor, digamos assim, ensejo, né, de invadir outros povos, de maltratar suas próprias vidas e a vida dos seus pares que rodeiam-nos, né? Então, toda essa situação está chegando já no ponto culmine em que a eleição no Brasil está trazendo justamente essas disjuntivas, está trazendo essas interrogantes, está trazendo esses vislumbramentos sobre o que pode vir a ser logo após a eleição num país continental como esse, num país extremamente capitalista, num país extremamente individualista, num país extremamente egoísta, num país extremamente deseducado, num país extremamente desfavorecido, num país extremamente miserabilizado, num país onde a intelectualidade caiu abaixo de zero, e os que tentamos manter o balaustre da memória, ainda somos apedrejados por aqueles mesmos que às vezes dizem nos defender, né? E isso tudo está provocando uma espécie de cisão nos vários setores da sociedade, cada qual lutando a favor de si mesmo, quer dizer, uma continuidade do individualismo, que às vezes é um individualismo grupal, né? É como esse modelo de enamoramento ocidental, onde duas pessoas se fundem e criam uma unilateralidade, uma unidimensionalidade, né? Porque eu posso amar ao próximo, mas eu tenho que amar muitas pessoas, porque não vale somente amar a uma mulher e detestar o resto do mundo, como acontece nesse processo de enamoramento ao modo ocidental. Então, essa eleição está trazendo a guisa dos últimos acontecimentos que aparecem inclusive pela grande mídia, porque tem uma repercussão que de algum modo vai ter de aparecer, está trazendo no inconsciente coletivo das pessoas esse processo de busca da ancestralidade para poder saldar essas dívidas, para poder buscar soluções práticas para problemas complexos que se alastram de há séculos, ou seja, há uma secularização nos modos, no modus operandi e no modus vivendi de nós seres humanos, e principalmente num dos continentes mais fracassados do mundo dentro da esteira histórica,
porque mesmo os portugueses e os espanhóis acreditavam que fundando o Novo Mundo seria isso aqui a terra prometida, a glorificação dos grandes textos bíblicos, da busca por aquela terra prometida, aquela questão messiânica, mosaica, se se quer. E resulta que hoje a América Latina, como alguns preferirem, né, é o lugar mais tenebroso do mundo para vir morar hoje. Tanto é que, mesmo eu conhecendo muitos estrangeiros de vários lugares, foram todos embora, falando assim, aqui é um lugar insalubre. E aí que tem que vir a pergunta, por que a América Latina é o lugar mais insalubre do mundo? Por que a América Latina é o lugar mais violento do mundo? Por que a América Latina é o lugar mais miserabilizado, mais empobrecido do mundo? Porque mesmo até os povos da África, que nós achamos que vivem numa miséria extrema, nós projetamos nele aquilo que nós somos, miseráveis em todos os sentidos da palavra. Dentro do aspecto sentimental, emocional, intelectual, espiritual, porque que nós chegamos a um ponto onde nem entre nós mesmos conseguimos nos olhar aos olhos uns aos outros. Nós temos que nos perguntar por que nós vivemos em um mundo tão nefasto, onde um ser humano violenta um outro ser humano apenas porque aquele ser humano não tem casa, porque não tem um trabalho, porque vive na rua, porque está em condições precárias. Nós devemos nos perguntar por que quando nós observamos a natureza, por exemplo, vamos a uma praça e observamos como os bichinhos têm seu lugar de dormir, eles comem daquilo que a própria natureza dá para eles. Por que nós pagamos tão caro por tudo? Por condições tão simples, por condições tão necessárias para a reprodução da vida humana. Por que nós pagamos tão caro por um copo de água? Por que nós pagamos tanto? Por que nós temos que nos esforçar tanto para comer um pedaço de pão? Por que nós temos que nos matar 12, 15 horas por dia para pensar onde que eu vou dormir hoje, aonde que eu vou tomar um banho, que roupa que eu vou vestir se fazer frio ou chover, como está acontecendo aqui agora em São Paulo? Aquelas pessoas que estão lá no Recife, em vez de estar em lugares acolhidos, estão vivendo nas piores condições após as chuvas torrenciais que estão caindo até agora. Por que um animal, por que aquele bicho mais excêntrico que para nós parece peçonhento, perigoso, invasor, aquele bichinho, antes que venha a chuva, já tem o seu cantinho aí e ele sabe que ele não vai ser investido de uma tragédia que para a natureza não é tragédia, é seu ciclo normal, e que se esse ciclo está sendo acelerado em função do homem que está destruindo de forma irrisória, de forma estrambótica, se quer, aquilo que produz e reproduz a vida daquele mesmo que destrói. E essas são perguntas que nós temos de nos fazer, conversar dentro de casa, com a família, no trabalho, no colégio, com os amigos, com as amigas, os namorados, namoradas. Essas são perguntas que devem ser feitas. Porque as pessoas não se fazem essas perguntas? Porque elas têm medo de se encontrar com elas mesmas. Elas não encaram sua vida como ela é. Elas encaram uma aparência falsa. Elas encaram uma fraude. As pessoas hoje são uma verdadeira fraude. Eu vejo elas nas ruas andando, parecem cópias de cópias extraídas dos canais de televisão, das novelas, do futebol, imitam tudo. Elas não são verdadeiras. Então, por que elas não são verdadeiras? Porque elas temem fazer essas perguntas para elas mesmas e acabam sucumbindo na miséria, na ignorância, na perversão, no dissídio, na perfidez. Então, me parece que agora é o momento exato para que as pessoas comecem a pensar e repensar suas vidas. Porque dessa forma que nós estamos, é impossível continuar. Não dá mais para continuar, não dá mesmo. E mesmo para você que vive
achando que porque tem um diploma universitário de doutor, de doutora, que tem um carro encostado ali na garagem, que tem, não sei, ar-condicionado, tem internet de não sei, de quantos gigas, você também está tão condenado quanto eu, que estou morando nas formas mais simples possíveis e às vezes também passando necessidades, porque as necessidades elas vêm para todo mundo quando todo mundo acha que está vivendo no paraíso, dizendo que o paraíso nunca existiu, senão o limbo que cada um constrói para si mesmo a partir de uma memória histórica e genética que é apagada, porque a própria pessoa que está viva e existente nesse instante nega não apenas sua individualidade, sino que nega a reprodução da vida terrestre e da vida humana como um todo. Boa noite.